Muito bem, senhores e senhoritas, bem-vindos a mais um podcast Via de Mão Dupla. Este podcast, faz tempo que eu não falo isso, hein? Que não é um podcast sobre trânsito. Mas aguardem. Ó, não é spoiler não. Não pedem por esperar. Vamos mudar, a gente vai vender o podcast, vai ser sobre nova direção. Detran comprou a gente. Você não pegou minha piada? Não, né? eu entendi. Sob nova direção. Eu entendi, eu só quis ignorar aqui, né? Foi tão ruim que eu quis deixar passar, né? Eu pensei, ai, meu Deus. Foi tão merda essa piada sua que não dava, velho. Muito bem, galera. Meu nome é Gustavo, sou formado em Educação Física, eu fiz mestrado em Ciências da Saúde, atualmente estou como pesquisador aqui em Exercício Físico e Obesidade na Unicamp. E é isso, hoje a gente vai bater um papo. Ih, porra, tô sendo mó cuzão, nem falei pro cara se apresentar, né, velho? Se apresenta aí. Eu sou o Luiz Fernando, eu faço biologia e por enquanto é isso. Minha área que eu quero seguir é comportamento animal ou conservação. E é isso aí, vambora. Menino manja dos bichos, fica lá tratando os bichos, pegando os bichos da... Você pega os bichos da estrada também? Na UFLA tinha um projeto desse jeito aí, não tinha? Ambulatório, eu faço estágio lá. Ah, bacana. Muito bom, galera. Hoje a gente vai bater um papo exatamente sobre exercício físico, sobre atividade, sobre esporte, sobre o que causa, por que é bom fazer exercício físico, quais são alguns meios que a gente pode facilitar para que você consiga criar o hábito de fazer exercício físico. É isso. Muito bom, galera. Vamos lá, então. Antes de começar, eu queria lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais. É só procurar um duplo podcast que vai encontrar a gente e segue lá, que a gente sempre tá postando coisinhas assim pra lembrar que lançou um programa novo e tudo mais. Então, simbora. Então, gente, pra começar falando sobre isso, eu queria trazer um negócio muito interessante que eu não sabia a diferença, até estudar para esse podcast, que é a diferença entre exercício físico e atividade física, que o Gustavo pode me corrigir aqui, né? Acaba que esse podcast, gente, vai acabar sendo que assim, o Gustavo vai falar bem mais, porque ele manja pra caramba disso, e eu vou mais, tipo assim, complementar ou gerar alguma discussão e tudo mais, porque eu achei muito interessante alguns pontos, e ele manja pra caralho, né? Mas enfim, falando sobre isso, o exercício físico é uma atividade que é planejada, né? É estruturada, repetitiva e tudo mais, que deve ser orientada por um profissional de preferência, né? Como um personal da academia e tudo mais, e que leva o corpo a contrair os músculos, para queimar as calorias, ou algo que você não faria normalmente repouso. Já a atividade física é essas atividades cotidianas que você faz, tipo, limpar a casa, essas tarefas domésticas, de caminhar também, subir e descer escada, que mantém o corpo em movimento e, tipo, tem esses pontos positivos que não chegam a ser de exercício físico, mas já é algo positivo melhor do que ficar, tipo assim, por exemplo, ficar sentado o dia inteiro e tudo mais. Aí eu não sabia desse ponto aqui que eu achei muito interessante, né, essa diferença. Exato, eu até tava comentando com o Luiz antes de começar o podcast, de que caiu essa pergunta na minha primeira prova da faculdade, eu acho que era uma disciplina sobre regras e diretrizes, alguma coisa assim, da educação física. Então era cheio de nomezinhos. Acho que era a parte chata da educação física. E isso é um ponto muito interessante. A gente tem muito a questão, atividade, vamos fazer atividade física ou vamos fazer exercício físico. É o que o Luiz disse. O exercício físico, geralmente não é, ela tem que ser prescrita por um profissional de educação física. Já a atividade física é tudo aquilo que você faz. Você levantar da sua cadeira e ir no banheiro e voltar foi uma atividade física. Você varrer a casa é uma atividade física. Atividade física, ela pode sim trazer benefícios para o corpo, mas não necessariamente. Às vezes ela é simplesmente o ato de movimentar o corpo. Já o exercício físico, como o Luiz falou, é bem mais padronizado. E aí você disse uma coisinha bacana também. O quê? Sendo bem sincero, eu cago pra essa nomenclatura porque eu acho que isso não interfere em nada. Muitas pessoas, né, tendem a falar, o personal trainer, o educador físico. E você sabia que todas essas nomenclaturas, elas estão erradas, né? Não existe educador físico, porque é uma parada muito negócio de português. Por isso que eu falei que eu cago, porque eu acho que muito desnecessário. Porque ninguém educa o físico. É cheio dos negócios lá. O certo para falar de uma pessoa que é formada em educação física deveria ser profissional de educação física. Não existe, por exemplo, como um nutricionista, a pessoa fez nutrição, a pessoa é o quê? Nutricionista. Uhum. A pessoa fez medicina, ele é um médico. A pessoa fez engenharia, ele é um engenheiro. Na educação física não existe isso. Na educação física,
a pessoa é um profissional de educação física. Isso já deu mó discussão. Dentro da sala de aula eu fui contra a professora, porque eu falei, cara, é muito chato a pessoa chegar pra você e falar assim, o que você é? Em vez de você falar, sou educador físico. Não, você tem que falar que eu sou profissional de educação física. Eu acho muito, assim, nossa, cara, mó chato, né? Então, é uma parada que eu não ligo. Então, realmente, eu mesmo, às vezes, sou educador físico, sou personal, porque é muito mais fácil de explicar isso pra todo mundo, né? Saquei. Nossa, interessante, eu não sabia que tinha esse debate e tal. É mó bobagem. E uma coisa que eu já queria puxar, já que você tá falando de personal, eu queria saber, tipo, qual que é a vantagem de você estar fazendo com personal, assim, pra gerar, assim, potencializa os benefícios ou alguma coisa do tipo, assim? Cara, tem até um artigo muito antigo que eu li quando eu tava na graduação, em que os ganhos, quando feitos com um personal trainer, né, com um profissional de educação física, aumentavam em até 35% os ganhos, tanto físico quanto mental e etc. E o porquê que eu acho principalmente, o principal disso? Se a gente pegar, não existe milagre. Vou fazer com o personal, vou emagrecer. Óbvio que não. Só que se a gente colocar em que existem diversas pessoas que não têm o hábito de praticar exercício físico, não têm a vontade de praticar exercício físico. Concorda comigo? Sim. Por exemplo, você gosta de fazer exercício físico? Não, por exemplo, academia eu não faço raça nenhuma, eu faço mais, tipo, caminhada, essas coisas que eu curto bastante, mas academia mesmo, tipo, eu acho um porre mesmo, sabe? Tipo... Exato, mas talvez se você fosse com um personal, você conseguiria começar. Por quê? Chega lá, eu e você, faço as avaliações, eu vejo o que você precisa melhorar, então aquela ficha que você faria na academia não seria uma ficha muito genérica, porque não seria genérica na verdade, né? Por conta que eu tô conhecendo qual que é o seu objetivo, eu vou te perguntar, você gosta disso, você gosta daquilo? Na hora que eu tô te passando o treino, só de olhar a sua cara, só de você reclamar pra mim, eu sei o que você gosta, eu sei o que você não gosta. E com o tempo, eu vou pegando essas informações e vou te deixando muito mais feliz dentro da aula. E além disso, que eu acho que entra o fator principal quando você dá aula de personal, que é a comunicação. Todos os alunos de personal que eu já tive até hoje, a gente teve uma relação muito de amizade. E aí você fala, mas como assim? Pra que isso? Porque a pessoa, às vezes, ela me vê mais do que vê a mãe. Às vezes eu dava aula pra uma mulher, eu dava aula pra ela 6 vezes na semana. Eu dava aula pra ela segunda, quarta, 2 vezes na semana na quarta, quinta e sexta. 2 vezes por dia na quarta, quer dizer. Então eu dava aula pra ela 5 vezes por semana, mais 6 aulas na semana. Então ela via eu muito mais que via o filho, entendeu? Sim. Então a gente acaba tendo essa troca. E aí eu vou pegando o que ela gosta. Ela vai fazendo um papel muito... Eu vou fazendo um papel muito de psicólogo com ela. E ela, às vezes, realmente, a gente ia na aula lá, a gente não fazia quase nada. Mas ela saía muito mais feliz da aula. E isso motivava para que ela, no outro dia, ia na aula de novo. Então acho que o personal é muito isso, entendeu? Sim, nossa, eu acho muito bacana, porque, tipo, realmente é um agente motivador ali, porque ele vai estar sempre, tipo assim, botando você pra cima quando você estiver desanimando, ele vai sair dentro dos seus limites, tipo assim, não, igual você falou, né, vai moldar, assim, da forma que fica melhor pra você. Então, eu realmente, porque um dos meus maiores problemas com fazer exercício físico, pode ser de muitas pessoas que estão ouvindo isso, de ir na academia, na verdade, é que tem hora lá, por exemplo, que eles fazem como que fala? Uns exercícios pra mim que, tipo assim, é pra destruir eu mesmo, sabe? Aí nisso, tipo assim, desanima, chega num ponto que assim, eu não tô aguentando mais, eu tenho que me esforçar mais no outro dia, tipo, nem dá pra eu, sei lá, tô sentindo tanta dor muscular que eu nem consigo ir. Aí eu fico assim, velho, tipo, não tá rolando, sabe? E nesse caso eu acho que é bem mais pautado, tipo assim, se a pessoa começa a sentir muita dor, se esforçar, tipo, além do limite dela, assim, você vê que tá desgastando já ela, que ela pode ser maléfico, vamos dizer assim, acaba que você ia dar essa parada e consegue reverter pra outra atividade, né? Outro exercício, né, e tudo mais. Então, tipo, eu acho super bacana mesmo. Talvez seja até um problema meu de se eu fizesse com personal, talvez eu me empenhava bem mais na academia, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se eu te desse personal, você faria academia durante muito tempo. Tem um aluno meu que eu tive, quando eu cheguei em Lavras, que foi a última cidade que eu morei, né? Eu cheguei lá, aí uma amiga minha, que tava fazendo mestrado junto comigo, ela era nutricionista, atendia e tal. Ela pegou, e eu conto esse caso pra todo mundo. Ela chegou e falou assim, tem um paciente meu que quer começar exercício físico, ó. Ele é agarrado pra fazer exercício físico. Acho que nunca conseguiu, não gosta de academia, que não sei o quê. Aí eu peguei e falei, não, vamos lá.
Não, aí a gente foi conversar, eu cheguei pra ele e falei assim, aqui, qual que é o tempo máximo? A primeira pergunta que eu fiz pra ele, qual que é o tempo máximo que você ficou fazendo academia? Aí ele chegou pra mim e falou assim, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 meses. Eu falei, beleza, então nosso objetivo agora... E ele falou que, eu falei pra ele, na verdade a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi assim, qual que é o seu objetivo? E ele, preciso perder peso. Aí a segunda pergunta minha tinha sido quanto tempo que ele tinha feito o máximo. E ele falou 4 meses. Eu falei, beleza, nosso objetivo agora é 4 meses e um dia. Não quero que você emagreça 1 quilo. Eu falei, eu não quero que você emagreça 1 quilo nesses 4 meses. Eu quero só que você faça 4 meses e um dia. E aí, ele falou, eu quero começar com 4 vezes na semana. Eu falei, beleza, a gente vai começar com 2. Caralho. Por quê? Mas, tipo... Era uma pessoa... Mas aí você acha, foi o que você achou mais funcional mesmo pra ele não desanimar, né, no caso. Exato. O que acontece? Era um cara que ele tinha insônia, ele ia fazer aula às 6 horas da manhã, era o horário que ele mais gostava e tal. Depois ele ficava numa rotina de trabalho de 7 horas da manhã até as 8 da noite e tinha insônia. Ou seja, vou começar um treino com esse cara 4 vezes por semana. É um cara que dorme mal, que não tem prática de exercício físico, tem um hábito alimentar ruim. Na verdade, o hábito alimentar dele tinha acabado de entrar no nutricionista, ia começar a modificar, mas imagina o estresse mental que causaria nele. Dele trabalhar o dia todo, acordar muito cedo, porque ele dormia mal, fazer um exercício que ia deixar o corpo dele cansado e ainda ter o fator dele começar a se alimentar bem, coisa que ele estava acostumado a comer bobagem. Então, seria tudo certo para dar errado. Não, sim, porque provavelmente ele ia começar, ia fazer 2 semanas e ia falar, nossa, velho, não dá. Essa rotina não é para mim. Prefiro ficar na minha. Então, o que eu fiz? A gente começou 2 vezes na semana. Aí a gente ia lá... Cara, os primeiros treinos dele era pra ele praticamente conhecer a academia. Assim, a gente passava... Aí eu passava um pouquinho ali, passava uma bicicleta no intervalo pra ele ir descansando. No final, eu dava algo pra ele dar um picozinho de adrenalina, um picozinho de dopamina. Ele saía bem dali. E a gente começou, foi aumentando a intensidade, ele foi começando a adequar a dieta. E aí depois, agora no final, eu que tive realmente, ele falou, não, cara, você deveria voltar pra cá pra gente ficar, porque realmente eu mudei minha vida. Eu fiquei dando aula pra ele 2 anos. Caraca. Então, tipo assim, dei aula, e só parei por conta que eu mudei de cidade agora, né? E ele emagreceu nesses 2 anos, se não me engano, 6 ou 8 quilos. Foi pouco comparado pra esse tanto de tempo? Foi, mas comparado pra rotina que ele tem, comparado porque ele nossa, mudou muito. Sim, cara. Nossa, tipo e assim, 2 anos, cara, caralho, eu achei muito foda isso, tipo, porque eu tô surpreso, de verdade. E ele... Não, e ele continuou agora, e ele ficou, na hora que eu vim embora, ele ficou uns 1 mês parado, assim. Aí eu peguei e falei, não, cara, você não pode parar não. Você ficou 2 anos aí firme, começou a mudar o corpo, agora começou a mudar mais ainda, porque agora ele gostou de exercício físico. Agora ele realmente gosta, ele fala, não, cara, agora eu gosto de fazer exercício físico. E agora ele tá tendo muito mais resultado. Aí agora ele arrumou outro personal lá e tal, então tá bom. Nossa, e teve uma época, no meio que eu tava dando aula pra ele assim, ele tinha marcado uma viagem, que ele ia passar 1 mês na Europa viajando com a mulher dele, com os pais deles e tal. Da hora. E aí ele falou, cara, eu sou horrível pra andar. Ele não tinha condicionamento nenhum. Eu falei, então... Ele me avisou isso tipo uns 3, 4 meses antes. Eu falei, então a gente vai preparar você. E aí, cara, eu comecei a preparar ele pra ele caminhar, porque ele não era acostumado a caminhar. Então eu passava escada, fortalecer a perna, fortalecer a panturrilha, que é algo que vai trabalhar muito na caminhada. E aí, na hora que ele voltou dessa viagem que ele fez de 1 mês, ele falou, cara, tava andando melhor do que todo mundo da minha família. Subiu uma escada lá, você precisa de ver e tal. Cara, e é muito bacana isso. É uma recompensa muito interior, né? Assim, muito gratificante, muito bacana. Muito massa. Oi, você tava citando aí esse exemplo também, por exemplo, de andar e tal. Você citou do sono dele, esse pato até melhorou, porque eu tava já puxando o cara pra benefícios. Melhorou. É que eu vi algumas coisas que eu não imaginava, sabe? Algumas eu imaginava funcionava, só que eu nunca tinha lido realmente que era isso. Eu só, tipo, chutava o que acontecia. Que é, por exemplo, esse negócio de aumento de energia, de conseguir andar mais, e também ter mais, tipo, força também no músculo pra você fazer isso, né? Que achei, tipo assim, que realmente, né, você vai tendo atividade, fazendo atividade, aí eu tô bugando já, fazendo exercício físico. E, tipo, você vai acostumando seu corpo com, tipo, aquele nível mesmo. E ele vai conseguindo ser mais suscetível, ter mais energia, né? Pra fazer as coisas. E, tipo, por exemplo, sei lá, talvez a sensação de fadiga depois de alguns meses fazendo exercício seja, assim, você vai fadigar bem mais
pra frente, né? Tipo assim, você vai demorar mais pra fadigar, né, no caso. Sim. E também tem esse negócio do sono, que eu li que tem um papel fundamental também no sono. Que você consegue, tipo, regular o seu sono, melhorar a forma. Você faz relaxamento do corpo também, melhora a qualidade do sono, que eu achei muito bacana, velho. Você pode até falar mais aqui sobre isso, que talvez você saiba mais, mas, tipo, eu achei muito legal, porque eu sou fudidaço com sono. A gente tá gravando isso de manhã, foi um curso pra eu acordar de manhã, porque eu tava na puta de insônia. Cheguei pro cara ontem e falei, velho, 8 horas dá pra gravar, porque depois eu tenho que ir pro laboratório. Ele falou, velho, eu vou tentar acordar, porque eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, caralho, velho, 8 horas da manhã, mano. O quarentena é foda. Mas é tipo assim, é algo que poderia ter melhorar pra mim também, né? Tipo assim, de qualidade de sono, que deve que, igual você falou, melhorou pra esse cara. Aí, legal, velho. É um benefício muito diferentão, né? O costumeiro, tipo, eu ganhar massa muscular, eu vou emagrecer, né? Eu acho que assim, a gente tem que tirar muito o papel do exercício físico como estética. O exercício físico, ele veio com essa bagagem de que é voltado para estética. A gente tem que ter um papel muito grande agora para tirar um pouco disso. Temos que entender que o corpo, o ser humano, você é a união da sua mente e do seu pescoço para baixo. Não tem como você simplesmente treinar seu cérebro e deixar todo o seu corpo, que é músculo, parado. Uhum. Então, a gente sempre teve isso. Exercício físico emagrece, exercício físico deixa forte. Só que a gente tem inúmeros benefícios pra tudo. Cara, eu não tô brincando, sendo muito sincero. Tudo que você pensar de qualquer doença possível, eu acho. É óbvio, vão tirar aí, sei lá, 1% das doenças, talvez. Mas 99% das doenças poderiam ser menos agravadas se a pessoa fosse uma pessoa ativa. E eu não tô brincando. Só colocando em relação ao sono que você disse aí, quando você pratica exercício físico, você tem uma maior produção de melatonina. O que é a melatonina? É um hormônio do sono. Realmente você sobe esse pico de melatonina, você sobe hormônio do crescimento, né, que é o GH, e isso vai melhorar bastante coisa no corpo também. A gente tem uma melhora do sistema linfático, não o linfático, o linfático que vai ser as células glias lá dentro do cérebro, que vão ajudar a fazer uma limpeza. É como se fosse o caminhão de lixo que todo dia passa no seu corpo quando você está dormindo. Quando você pratica exercício físico, você aumenta esses caminhões de lixo. Então você consegue tirar muito mais do estresse. É muito bacana. E também dá pra, e nisso também, por exemplo, eu vi que aumenta também a pressão arterial, que é tipo, acaba fazendo limpeza maior do sangue, das toxinas e tudo mais também, né? Sim, Nossa, sim. muito louco. Cara, o corpo é muito louco. A gente tem algumas citocinas que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, IL-6, são nomes científicos aqui, mas que em grandes quantidades elas podem causar malefícios muito grandes. Como, por exemplo, pessoas obesas têm essas citocinas muito elevadas. Mas por que elas são elevadas? Elas são um fator de inflamação. Por exemplo, você começa a liberar TNF-alfa, que é uma citocina, e aí seu corpo fala, opa, tem alguma coisa errada ali. Quando você pratica exercício físico, você libera muito desses hormônios na medida certa. Então você aumenta o seu sistema imunológico. É muito louco. Por exemplo, agora a gente tá com Covid aí, o exercício físico tem se mostrado, cara, extremamente essencial. A gente tem, com o exercício físico, não tô brincando, se o mundo inteiro tivesse praticando exercício físico, pelo menos 30% aí da população não estaria com o quadro que teve de Covid. Caraca, velho. Com a prática de exercício físico, a gente tem aumento da imunoglobulina, que fica nas vias aéreas, que são uma primeira linha de defesa do corpo. Primeira linha. Então você começa a praticar exercício físico, você aumenta isso. O exercício físico aumenta linfócito T, que são uma linha de defesa contra vírus. Ou seja, você tem mais linfócito T, você consegue lutar com vírus muito mais, uma equidade muito maior. Você tem mais eficiente, mais soldados, mais eficientes, exato, essa palavra que eu estava buscando. Não quer dizer que você não vai pegar, mas quer dizer que na hora que você pegar, você provavelmente não vai ter um quadro, você não vai ter um quadro tão grave, porque você tem muito soldado para bater ali. A gente tem inúmeros sistemas de defesa que são melhorados com a prática de esporte, tanto é que a gente tem pouquíssimos, são exceções, tanto é que a gente pode contar na mão os casos de atletas que não têm um quadro anterior, que foram internados. A gente teve um artigo que ele até citou que talvez o atleta, uma pessoa bem exercitada, né, uma pessoa ativa, ela passa menos o Covid. Por quê? Uma pessoa que tem um condicionamento maior,
ela tem um pulmão com uma capacidade cardiorrespiratória muito melhor. Então ela tosse menos. Se ela caraca. tosse menos, ela passa menos. Aham. Olha que Nossa, que loucura. doideira, velho. Eu não imaginaria um É negócio muito desse. louco. É muito louco. Então, assim, e além disso, se você tosse, as vias aéreas suas, quando é uma pessoa ativa, ela tem muito dessa imunoglobulina. Então, o vírus, talvez, ele não vai ficar vivo nessas vias. Então, a pessoa, na maioria das vezes, vai ser assintomático. E agora a gente já tem alguns artigos, né, que as pessoas assintomáticas, elas transmitem menos o Covid, a chance é bem menor. Talvez seja por conta disso. Então, cara, assim, é muito clichê a gente falar, velho, pratica exercício físico que é bom, mas é porque, cara, Realmente tem um. não tem como. Sim. Não tem como. É muito benefício. Tem um artigo que fez com Alzheimer, cara. E assim, as pessoas que praticavam exercício aumenta muito, diminui muito assim o agravamento do Caraca, Alzheimer. que massa. Porque o que acontece? O Alzheimer, ele começa a diminuir a massa encefálica, literalmente. Começa a diminuir o tamanho lá do seu cérebro. A massa cinzenta começa a diminuir. Começa a ter vários espaços ali. E com exercício físico, a gente consegue diminuir muito essa tendência do espaço ir diminuindo. Vai diminuindo com muito mais demora. E além disso, o exercício físico ele tem alguns neurotransmissores que ativam mais rápido. Então você consegue despertar a memória, você consegue ser uma pessoa que pensa mais rápido. Ah, isso eu vi bastante mesmo, que eu vi que melhora bastante o desempenho escolar também, que, tipo, melhora toda a circulação, aumento de circulação sanguínea no cérebro, produção de neurotransmissor e tudo mais. Nossa, é muito bacana, tipo assim, tanto que é eficiente tanto para essa questão extrema, né, da doença, tanto também para coisa básica, por exemplo, se você estudar e melhorar essa memória, né, muito bacana isso, velho, tipo, top, velho. Cara, é assim, eu falo, a gente tem... O exercício físico é muito... não é egoísmo, mas... Como que eu posso falar a palavra? É se achar um pouco, mas as pessoas quando escutam pensam que tá se achando, tá querendo se gabar, mas qualquer outra área da saúde, a nutrição também, ela tenta tratar um pouco disso antes. Mas qualquer outra área da saúde, o médico, o fisioterapeuta, ele vai tratar a pessoa na hora que ela já tá doente. Na hora que ela já tá com um agravante. A educação física, ela tenta te tratar, ela na verdade ela tenta prevenir antes que aconteça qualquer coisa. Só que o ser humano, a gente tá no nosso DNA a gente não gostar de fazer as coisas, né? A gente não guarda dinheiro, porque, foda-se, né? Vamos viver na vida aqui. A gente não faz exercício físico porque a gente fala, deixa lá, no futuro eu penso nisso. Quando eu for mais velho, que eu tiver estável, eu vou fazer exercício físico. É sempre assim, né? Um dia eu vou fazer. Uma hora a conta chega, cara. Como eu disse, o ser humano é a união do corpo e mente. Não tem como a gente separar os dois. Se você tem uma atividade muito boa no seu corpo, é óbvio que vai interferir lá na sua mente, no seu cérebro. Eu tava vendo que, tipo, assim, que isso influencia até, tipo, pra lidar com tipo, aliviar sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse. Muito. Tipo assim, eu não imaginava, tipo, eu sei que tem muita gente que faz isso. Eu mesmo, quando eu faço, por exemplo, alguns exercícios assim, quando eu não me canso, igual eu citei no começo do podcast sobre quando eu fazia, eu ficava destruído. Mas quando, tipo assim, sei lá, eu ficava animadão, assim, sabe? Eu ficava, tipo, pra cima, vamos dizer assim. E eu achei muito interessante ler isso, sobre que dá pra lidar com depressão, essas paradas. Porque, se não me engano, libera muito, tipo, serotonina, igual você falou, né? Noradrenalina, esses negócios que alivia sintomas de depressão. E, tipo, regula também a produção de vários hormônios, assim, que, tipo, dá um tchan, assim, deixa mais positivo. E também ouvi que é interessante, que acaba sendo fundamental para essas paradas de lidar com depressão, de ansiedade, porque você fazer exercício físico, você mantém muito essa mente ocupada ali no exercício, né? E também, tipo... E também, além disso, é uma quebra de rotina. Então acaba que tem esse fator positivo, porque você tá ocupado ali, você não fica pensando nos problemas, ou sei lá, você fica focado em uma atividade que é boa pro seu corpo. Então tem esse fator de, assim, pelo menos, sei lá, 1 hora ali, você tá tranquilo, você não precisa, sei lá, dar essa melhorada mental. E também que é uma quebra de rotina, não é algo que você fica... É sempre a mesma coisa, você vai sempre fazer alguma coisa diferente ali e movimentar seu corpo, algo que você poderia, sei lá, trabalhar no computador o dia inteiro, é algo que vai quebrar essa rotina mesmo, né? Isso é muito bom. O exercício, na hora que você está praticando exercício físico, se a pessoa realmente estiver ali entregue, ela vai esquecer, todo o mundo dela vai estar focado ali. Isso é muito bom, a gente ter
essa quebra da nossa rotina. Mas voltando no que você tinha falado sobre a melhora do estresse, melhora da depressão, tudo. Esses dias atrás eu até fiz um post no meu Instagram lá, @personalGustavoPereira, quem estiver escutando aí, procurar. Mas que o esporte é o retrato da vida e o esporte vai te fazer você ser bem sucedido. Eu vou falar um pouco das questões fisiológicas depois, mas eu vou falar um pouco dessa questão psicológica também. Se a gente pega qualquer atleta, qualquer um, o cara vai falar, nossa, o esporte mudou minha vida. Você pega um jogador de basquete, o cara vai falar assim, não, porque o basquete é o melhor esporte do mundo. Você pega um lutador, não, porque a luta é o melhor esporte do mundo. Você pega um jogador de futebol, não, porque o futebol mudou minha vida. Todos os esportes, todos os caras falam, uma pessoa bem-sucedida sempre é o cara que sai pra fazer bicicleta de manhã, é o cara que vai na academia à tarde, é o cara que vai na luta realmente. Mas dentre todas essas pessoas, sempre tem uma frase que todas elas falam. Ah, o esporte me ensinou a perder. O esporte me ensinou a ganhar. O que acontece? A vida, colocando a vida de um jeito muito simples, a vida é ganhar e perder. Só isso. É um jogo. A vida é um jogo, cara. Você tem óbvio que tem pessoas que nascem com uma desigualdade, tem pessoas que já nascem com itens muito fodas pra começar a jogar. Mas, de um certo modo, a vida é um jogo. É ganhar e perder. E o exercício físico é muito isso. Tem exercício físico, como igual eu gosto muito de bike. Tem hora que você tá num local em que você tá num nível de estresse praticando o esporte ali muito grande também. A única vontade sua é estar em casa. Às vezes, igual, já aconteceu, meu pneu furou, já caí, longe de casa, a água acabou, o corpo tá desgastado, a mente tá destruída debaixo de um sol absurdo. Só que, de um certo modo, tudo isso te fortalece também mentalmente. Você te deixa com um psicológico. É um jogo mental muito grande você ali. Igual nesse vídeo eu conto o que aconteceu, que faz pouco tempo até. Mas, resumindo, foi um pedal que eu fiz numa cidade perto aqui. E que meu pneu furou, meu joelho começou a doer. E eu custei pra chegar em casa, assim, por conta desse jogo mental. Minha cabeça tava... Cara, a única vontade que eu tinha era de vir pra cá, minha casa. E o esporte é isso. Ele vai te ensinando a ganhar, ele vai te ensinando a perder, ele vai te ensinar a lidar com você. Muito louco. Coisa, né? Tipo... Você começa a lidar com você começa a falar, cara, depende de mim aqui. Você vai perder, tem dia que você não vai render, tem dia que você não vai ir bem, tem dia que você vai treinar muito bem, tem dia que você vai treinar nada, vai machucar. E a vida é isso, cara. A vida é isso. Por isso que eu falo que o esporte é o retrato da vida. E colocando em questões fisiológicas, quando você pratica exercício físico, como eu disse, você libera muito desses hormônios na medida certa. Então você vai liberar lá a dopamina, que vai te causar aquela sensação muito boa, serotonina juntamente, né? A gente tem a liberação do 5-HTP, que é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor, né? Que é exatamente o que tem nos remédios. Os remédios de depressão, eles são inibidores do 5-HTP, que são esses inibidores da serotonina, que a pessoa lá tem depressão, o remédio ele vai agir exatamente não, mas quase da mesma forma que o exercício físico, cara. Olha que loucura. Caraca. O exercício físico, ele é um precursor desse neurotransmissor e o remédio ele meio que vai tentar cortar, já colocar o remédio nessa parte já, entendeu? Entendi. Mas... Caraca, que doideira. Assim... Realmente, em quadros leves, o exercício físico, ele tem... Isso já é documentado, artigo científico muito, que ele é extremamente benéfico, extremamente viável, por conta de toda essa liberação desses hormônios. Como eu disse, o esporte também ele é algo muito mental, então você começa a praticar, você começa a se sentir bem, cada vez você vai virando uma bola de neve ali, você vai aprendendo a lidar muito mais com as suas emoções na vida, você tá com aquela liberação de hormônio benéfico, e cara, aí é só deslanchar pra frente. Por isso que muita gente começa a praticar exercício físico, você fala, nossa senhora, a pessoa não para de praticar exercício físico, Deus me livre, o cara treina todo dia. Virou nossa, rato de mas academia. Exato, mas é por conta disso, a pessoa ela começa a se sentir muito bem, aquilo ali começa a movimentar a vida dela. E cara, imagina, se eu chegar pra você e falar assim, eu não vou te falar o que é, eu chego e falo, cara, tô com um negócio aqui. Ih, lá vem vida de droga pra mim. Fica quieto, ó. Você vai, ó, o que acontece se você usar isso, se você fizer isso? Se usar isso, porra, tô vendendo droga mesmo. Se você fizer isso, você vai melhorar, você vai dormir bem zaço, você vai ficar
Aí eu começo a citar uma porrada de benefícios, né? Você não vai ficar com depressão, você vai conseguir controlar muito mais sua cabeça, você vai ficar mais inteligente, porque realmente, como você disse, tem essa questão de aumentar os neurotransmissores. Então, se aumenta a densidade da massa encefálica sua, se aumenta a velocidade de pensamento. E tem uma coisa também que, tipo assim, você acabou falando, por exemplo, que não era pra pegar muito pautada na parte estética, mas eu li também que tem muito benefício estético. A pele, tipo, mantém a pele mais hidratada, porque acho que aumenta o fluxo sanguíneo, e nisso, tipo, a drenagem do sistema linfático venoso é bem maior, então, tipo, assim, a pele fica mais hidratada, fica melhor, sem toxina. E também melhora muito também a acne, que eu vi, que eu achei muito interessante. E, assim, muitos adolescentes têm muito problema com acne, né? Da pele e tal. Aí eu vi que na atividade física, o cortisol, que é o hormônio, né, do estresse, ele contribui muito pra acne. E acaba que com o exercício físico diminui muito esse nível de cortisol. Então, tipo, ajuda muito mesmo na pele. Então, tipo, tem essa parte benéfica, tipo, você citou, que é o normal, do corpo inteiro ser bom, mas também tem da parte estética, não. A parte normal, que o corpo inteiro fica bom, tipo, você fica com o sistema imune top e todos os benefícios que a gente citou, mas também tem essa parte estética que muita gente vê, que é também muito interessante. Então, tipo, é dos melhores dois mundos, tá ligado? E é muito bacana, velho. Exato. O cortisol, ele vai lá, agir lá no cérebro, te deixando mais estressado. E aí, quando ele te deixa mais estressado, todos os outros hormônios desregulam. E aí, no exercício físico, a gente tem, quando você faz a movimentação do músculo, você libera coisas que a gente chama de miocinas, que são lá de dentro do músculo. Então, essas miocinas, elas saem do músculo, vão para a corrente sanguínea, entram lá na barreira hematoencefálica dentro do cérebro e corrige esse cortisol. Olha que loucura. Doideira. Mas é muito isso mesmo que você tá falando, de vender o exercício físico, assim. Porque, tipo, tem os dois mundos mesmo, assim. Então, benefício estético e benefício interno, assim mesmo, sabe? Então, tipo, é muito... Realmente, se chegar falando, igual você citou, tipo assim, você quer fazer tal coisa que vai melhorar isso, aquilo, tipo, a pessoa talvez não saiba que é um exercício físico, mas, tipo assim, tem milhões de benefícios que, tipo, se você citar seus benefícios, a pessoa vai assim, caralho, eu quero, vambora. Eu quero. Aí na hora que você fala que é exercício físico, a pessoa fala assim, Tem muito bullying com isso, né? Esse visão negativa, exercício físico, é gastar demais, vai me destruir, eu não quero fazer nada, não quero gastar energia assim. É foda, né, velho? Tipo, você tem esse estigma demais. Cara, e é o que eu falo, a pessoa ela tem que começar a se sentir bem fazendo exercício físico. Não é a academia que vai mudar, não é o crossfit, não é a bike. Cara, é o esporte que você gostar de fazer. Se você gostar de jogar ping-pong, velho, vai jogar ping-pong todo dia, entendeu? É algo que tem que melhorar a sua vontade de estar lá de novo. Uma coisa que eu ia perguntar, eu vi muito que, tipo assim, já 30 minutos por dia já basta, já, de exercício físico, mas é isso mesmo, tipo, só 30 já tá bom já por dia? Como funciona isso? Tipo, já é suficiente? Eu vi muito essa dúvida, que eu vi muito lugar falando que 30 minutos já tá top. Cara, assim, eu prefiro 30 minutos do que nada. Mas tem as novas diretrizes, que eu até também fiz um vídeo no meu Instagram lá, em que eu apresento as diretrizes da OMS agora, que são quanto de que cada grupo deve fazer de exercício físico. Adolescente, idoso, gestante, adulto. E aí tem lá, por exemplo, adolescente no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 3, eu acho que 3 a 5 vezes por semana. Adulto, no mínimo 90 minutos, acho que 3 vezes na semana. Idoso, aí não cita a quantidade, mas cita que deve ser numa carga moderada para pesada. Entendi. Então, assim, cada grupo tem uma diretriz específica. Okay. Mas temos metodologias igual hoje. A gente tem uma metodologia chamada Tabata, ou Tabata, como o pessoal fala, que é uma metodologia de treino de 4 minutos. Você faz 20 segundos e descansa 10 durante 4 minutos. Daria 8 rounds, 8 séries. E a gente tem que, principalmente com pessoas idosas, essa metodologia de treino feita durante 2 meses aí, melhorou pra caramba muitas coisas. Essa regulação desses hormônios, porque, por exemplo, isso é uma curiosidade muito grande. Você sabia que só da pessoa ela ser obesa, ela tem por volta aí, a gente tem que colocar entre aspas aqui, mais 35 inflamações diferentes no corpo. Só por ela ser obesa. Sério mesmo? Porque ela inibe muitas vias. Caraca, porque todas aquelas vias que eu falei de citocina pró-inflamatória, elas estão muito elevadas. Então meio que seu corpo fala, cara, inibe isso aqui, vamos tentar resolver. Só que não tem como resolver porque a gordura tá ali, e a gordura ela vai ficando. E aí cada vez que vai ficando, vai acumulando,
e aí vai liberando mais ainda dessas toxinas, e aí começa a aumentar cortisol, começa a liberar outras coisas, aí começam os problemas de coração e por aí vai, né? Aí tem todos os problemas que a obesidade pode trazer. Mas é muito louco isso, entendeu? Sim, velho. E, tipo, uma coisa que eu ia perguntar também é que a gente tava falando todos esses benefícios, mas esses benefícios vão ser sempre pra todas as idades, tipo, um adolescente, assim, qual que é a idade mínima, sei lá, pra começar a fazer atividade, e também idade máxima existe, ou, tipo, como você falou, tem que ser regulado a partir da pessoa, e mesmo sendo de idades muito discrepantes, os benefícios vão ser sempre os mesmos, ou tipo, quando tiver idoso, tal benefício não vai ser tão funcional mais, por causa de sei lá das quantas. Em relação a essa segunda pergunta sua, em relação ao benefício, a gente vai depender do profissional de educação física, né? O que ele vai focar? Porque a gente tem diversos treinos que pode ajudar nisso, a gente tem treino que vai ajudar naquilo. Idoso. A partir de 30 anos de idade, a gente tem que a cada 2, 3 anos a gente perde 1% da nossa massa magra, ou seja, do músculo. Então, quando a pessoa chega em 80, 90 anos, a pessoa já perdeu 40% da massa magra de quando ela tinha 30 anos. Caramba. E a massa magra ela vai servir para quê? Para subir uma escada, para sentar. A gente vê idoso aí que não sobe escada, que tem dor no joelho para sentar na cadeira, mas não é por conta que tem dor no joelho, é porque não tem músculo para aguentar, não tem problema no joelho, só não tem músculo, não consegue ficar em pé. O idoso ele tem a cifose. O que é a cifose? A pessoa começar a ficar corcundo, né? Então a gente tem alguns exercícios que vai alongar a musculatura e tal. O adolescente ele está em fase de crescimento. Opa, então vamos passar um treino para liberar mais hormônio. Vamos passar um treino para só simplesmente acabar com essa energia toda que ele tá. Ou passamos por, tendo um pico de hormônio de testosterona, tá na fase pica ali de crescimento. Vamos passar treino para ele ficar forte aqui, já que é o objetivo dele. Mas tem idade mínima para então, assim, adolescente? Tudo depende. Não tem. Isso também é um vídeo que eu já gravei lá no meu Instagram. Siga o Instagram do Gustavo. Eu preciso seguir mais, aparentemente. Galera, siga lá. Mas o que acontece? Antigamente a gente tinha muito o quê? Exercício físico. Exercício físico não, né? O basquete, não sei se você já escutou isso. Vou colocar meu filho no basquete porque basquete faz crescer. Já, caralho. Vou colocar ginástica. A ginasta é baixinha porque ginástica lá, a modalidade olímpica deixa todo mundo baixo. Tinha muito isso antigamente. Basquete cresce, eu não sei qual esporte deixa baixo. Vôlei cresce também. Por quê? A gente teve... O pai olhava lá, na humilde opinião dele, ele olhava na televisão, via só jogador de basquete grande. Olhava ginasta, tudo baixinho. Fala, caralho, tô certo, né? E aí começou tudo isso. Não, também não pode colocar criança muito cedo, porque se colocar muito cedo, ela não vai crescer. Quando eu comecei a fazer academia, com 12 anos de idade. Primeira vez que eu fui, eu acho. Não, vai interromper, não pode de jeito nenhum. E, cara, na verdade, é completamente ao oposto. Caraca, não sabe não. Vai melhorar todos esses níveis de hormônio que eu falei. Mas o porquê que tinha muito essa mentalidade e de onde que eles tiraram o embasamento disso, né? A gente tem algo no corpo que chama cartilagem epifisial, que fica nas extremidades dos nossos ossos, que é o responsável por fazer o osso crescer. Quando você tem muito choque nessa cartilagem, ou seja, aí seria a teoria deles, né? Um esporte que tem muito contato. Mas nunca foi falado isso de futebol e basquete, né? Como se basquete e futebol não tivesse contato nenhum, Nossa, né? eu já me arregacei demais no futebol, mas tudo bem. Exato. Mas era só para outros esportes. Não fazia sentido. Mexe no futebol. Mas exato. Mas, tipo assim, se tivesse muito pancada, essa cartilagem, ela calcificaria. E se depois dela calcificar, ela não cresce de novo. Ela não faz o osso crescer mais. E se uma cartilagem calcifica, todo o corpo calcifica. Porque imagina, uma pessoa crescer só um braço. Então tinha muito essa mentalidade. Não pode colocar, porque se você passar treino muito forte, pode calcificar essa cartilagem e a criança não vai crescer. E aí a gente começou a estudar e começou a ver que, nossa, essa cartilagem ela fica longe de calcificar com algum esporte. E na verdade, quando a gente pratica esporte, olha que loucura. Se a gente tem uma exigência gigante nessa cartilagem, ela calcifica, certo? Só que, se você tem um impacto reduzido nela, intermediário ali, em vez de você calcificar, vamos supor, o esporte mesmo. O contato do futebol, o contato do basquete, o contato... alguma coisa para calcificar essa cartilagem, eu acho que seria muito difícil de acontecer. Com o esporte, com o impacto do esporte, com o impacto lá da academia,
você aumenta, na verdade, a produção de osteoblastos. O que é osteoblasto? Vai ser o que aumenta a densidade do osso, ou seja, deixa o osso mais forte. Então, o efeito de que todo mundo falava que ia parar de crescer é o contrário. Você deixa o osso mais forte. Quanto mais a criança pratica esporte, mais osteoblasto ela vai ter, a produção, né? E mais forte esse osso vai ficar. Então, agora, eu sou uma criança que a vida inteira praticou esporte pra caramba, desde criancinha. Uhum. E eu já caí muito, nunca quebrei nada, mas eu já tive luxação. Ou seja, um osso meu, ele saiu de uma articulação. Igual eu já tive luxação do cotovelo. Meu cotovelo desmembrou um do outro aqui, meu eu dedo. lembro dessa história mesmo. Nossa. Mas eu nunca quebrei. Talvez eu nunca quebrei por conta disso, porque os meus ossos eram muito fortes por conta dessa produção maior de osteoblastos. Nossa, interessante isso. A gente usa, olha que loucura. Imagina, isso eu já trabalhei muito e é uma das ferramentas que a gente tem para trabalhar com uma pessoa que tem osteoporose. Chega lá uma idosa para mim que tem osteoporose. Aí eu começo a passar treino de impacto para ela. Aí quem olha fala, tá louco, velho, vai quebrar a perninha da véia, tá fazendo a mulher pular, a mulher tem osteoporose. Mas é exatamente por conta disso, porque quando você gera uma tensão no músculo e no osso, não muito grande, mas grande o suficiente para o corpo perceber, você aumenta essa produção de osteoblastos ou diminui a produção de osteoclastos, que são o que vai destruir os ossos. O osteoclasto é o que destrói, o osteoblasto é o que constrói. Mas é muito louco, né? É o que eu falo, exercício físico, ele ajuda tudo. Não tem como a gente fechar o olho e falar, exercício físico, não vou fazer. Não, mas tem algum tipo de, sei lá, que não é indicado fazer exercício físico? Porque, por exemplo, é indicado tanto que eu li muito, assim, que, sei lá, aquela parada que tá citando de ter mais energia, eu vi que é muito bom pra pessoa que tem câncer, que tem HIV, porque acho que vai aumentar e tipo assim, vai evitar que a pessoa fadigue muito rápido. E eu acho muito interessante isso, mas tem alguma doença, alguma condição que a pessoa não é indicado a pessoa usar. Por exemplo, eu acho que você falou no seu vídeo no YouTube, aliás, se quiser fazer propaganda no seu canal, sobre hipertensão, que é difícil pra caramba fazer exercício pra esse tipo de pessoa. Aí, tipo, sei lá, eu queria saber mesmo, tipo, se tem alguma condição, doença que faz não ser indicado, vamos dizer assim, um exercício físico. Bom você tocar nisso. O que acontece? A gente tem quadros, igual eu sou uma pessoa que fiz mestrado na saúde, hoje em dia eu trabalho com exercício físico, obesidade, saúde, então sempre fui muito para esse lado da saúde. Tem personagens que são focados, sei lá, na pessoa ficar forte. O meu era focado em saúde, então eu tive alunos hipertensos, diabéticos e por aí vai. A gente tem metodologias, como eu falei, para tudo. A educação física é uma área que pesquisa muito mesmo, assim, as pessoas gostam muito de pesquisar. Eu digo assim, os cientistas, né? Então, a pessoa que tem hipertensão, ela tem alguns casos que a gente não pode. Vamos supor, quando a gente faz exercício físico, você aumenta a pressão ali no seu músculo. O que é aumentar a pressão? É realmente, imagina que tem a sua veia ali, a sua artéria e tem um sangue passando. Quando você aumenta, você está dificultando a passagem desse sangue. Quando você abre, você está facilitando. O exercício físico, quando você contrai a musculatura, você tem uma contração dessa artéria, ou seja, você aumenta a pressão. Quando você tá lá relaxando, você diminui essa pressão, vamos supor. Tô fazendo força, tá dando maior pressão. Quando eu relaxo, descanso, a pressão alivia. Tem algumas metodologias nesse quadro de hipertenso, só falando rápido, se a gente fazer um treino que usa muita musculatura ou um treino muito forte, você pode acabar passando essa pressão máxima e aí tendo consequência para a pessoa. Mas se você fizer, aí é o que eu falei, né? Sempre a dose, né? A medida ali. Se você faz um treino que vai aumentar bastante a pressão dele, mas ela vai cair muito na hora que ele relaxar, você consegue controlar a hipertensão do cara somente com exercício físico. Bacana. Então, assim, é sempre a dose e a pessoa que está passando o treino saber o que está fazendo. É por isso que eu falei assim, antigamente as pessoas que formavam educação física era simplesmente para deixar as pessoas fortes. Era hipertrofia, era o rato de academia lá, e cada vez isso está vindo diminuindo. E pessoa que tem um cardio ruim também tem problema? E tipo, tem que ser visto com mais calma e tudo mais? Tem perigo, sei lá, de infartar no meio do negócio? Tem, mas assim, como eu disse, é profissional que tem que ir percebendo isso. Mas hoje em dia a gente já tem é muito mais fácil da gente regular isso. As pessoas têm um Apple Watch, né, que é um
o relógio lá que vai dar o batimento cardíaco, tem cinta. Todo mundo hoje tem um smartwatch que tá medindo a frequência cardíaca ali. Então facilita bastante. E assim, o exercício físico é algo que eu aprendi isso na academia e eu sempre falava isso para meus alunos para mostrar o quanto o exercício físico pode fazer seu coração trabalhar menos. Uma pessoa que tá lá sedentária, a frequência cardíaca dela vai ser por volta, a frequência cardíaca em repouso vai ser por volta aí de 75, 80, colocando uma pessoa sedentária. O que é isso? Se a pessoa tivesse o dia inteiro sentada, o coração dela tem que bater 75 vezes por minuto para deixar ela viva ali. Só para deixar ela sentada, certo? Quando você começa a fazer exercício físico, você começa a aumentar a força do seu coração. Não o tamanho, e sim a força. Quando você aumenta a força, imagina que com uma bombeada de sangue, seu corpo jogava 2 litros de sangue. Com você aumentando a força, seu corpo, em vez de jogar 2, ele joga 3. Ou seja, seu coração vai precisar bater menos. Ah, sim. Beleza? Faz sentido. Então, quando você começa a ficar mais... O coração seu começa a ficar mais forte, suas artérias também começam a ter vias muito mais fáceis. Tem um processo que a gente chama de angiogênese, que seu corpo cria novas veias para irrigar o músculo. Porque imagina, a pessoa que pratica exercício físico, ela precisa de muito sangue ali, por exemplo, na perna. Então, com o tempo, seu corpo começa a criar mais vasos. Mais vasos capilares. É bacana. É um processo que o corpo faz para conseguir chegar sangue ali mais rápido. Então, todo o seu sistema circulatório melhora muito. Então, como uma pessoa praticando exercício físico aí há 1 ano e tal, igual, minha frequência cardíaca, o máximo que ela chegou em repouso, assim, quando eu tava treinado, era 54, que não é... É bom. Mas assim, tem pessoas que chegam menos. Mas hoje em dia fica entre 55 e 60. Entendi. É uma frequência cardíaca que vamos comparar com uma pessoa lá de 75 comparado com uma pessoa de 50 batimentos. Uma pessoa treinada. Tá dando aí 25 batimentos por minuto de diferença. Eu vou até pegar o celular aqui e fazer um cálculo. Então, imagina, em 1 minuto o seu coração bate 25 vezes a menos, certo? De uma pessoa treinada para uma pessoa não treinada. Então vamos colocar vezes 60, ou seja, em 1 hora. Em 1 hora o coração vai bater 1.500 vezes a menos. Beleza. Vamos colocar vezes 24, né? 24 horas. Em um dia, o coração vai bater 36 mil vezes a menos. Nossa, beleza. Vamos colocar em 1 mês, vezes 30. Olha, 1.080 vezes por mês. Vezes 12, seu coração vai bater 12.960.000 vezes a menos se você ficasse simplesmente sentada. Ou seja, o coração vai trabalhar muito menos. Se o coração trabalha muito menos, porque ele está mais forte, a gente é uma máquina, certo? O corpo, o ser humano é uma máquina, assim como qualquer outra coisa. Vai demorar muito mais tempo para esse coração entrar em falência, ou seja, para esse coração quebrar. Ele já tá mais forte, já tá mais então, blindão. Muito mais forte. É a mesma coisa de você tá, vamos supor, eu tô na mesma pista de corrida que você, só que eu tô com uma Ferrari e você tá com um Ninho. Entendeu? Cara, acho que os Ninhos, o Ninho vai quebrar. O Ninho, o único com escada. Se for o único com escada, aí a Ferrari não aguenta, não. Com o logo da Sky do lado aí que... Com o logo da Sky lá, da Oi, aí não dá. Aí a Ferrari perde. Mas é muito isso, entendeu? O exercício físico, se a gente começar a analisar, porra, vai dar uma diferença gigante. Sim, velho. Né? Nossa, muito bacana mesmo. Sim. Nossa, muito foda mesmo. Pensa pra você ver, se você simplesmente ficasse sentado, sem fazer nada da sua vida, o coração seu ia bater 13 milhões de vezes a mais. 13 milhões. Imagina isso, e eu fiz 1 ano, imagina isso na sua vida inteira. Sim, bilhões de batimentos. Um puto upgrade nessa máquina, vamos dizer assim, que você pode fazer, fazendo... Puta no upgrade. Você vai melhorar a força do seu coração, você vai melhorar a quantidade de massa encefálica sua, vai te deixar mais inteligente, você vai pensar mais rápido, vai te deixar muito mais resistente psicologicamente, vai te deixar com um sistema circulatório muito melhor, vai te deixar com muito mais força muscular, vai te deixar com mais resistência muscular, por exemplo, no caso de pessoa com HIV e tarará, ou uma pessoa sadia. Cara, só benefício, ó. Todos os problemas que a gente tem, todos os problemas que a gente tem, igual eu falei lá no início, a gente consegue melhorar um pouco com exercício físico, cara. Mas também dá dano oxidativo nessas paradas. Eu li também. Você ia muito exaustão. Se fizer muito, sim. Aí isso gera mais problema. Tanto é que a gente pode... aí a gente tem que ter um controle. Se a pessoa faz muito treino, a pessoa pode entrar num processo que a gente chama de overtraining, que é um processo de excesso de treinamento, é sobre treinamento.
A pessoa passou do limite normal dela. Aí pode ter dano. Entendi. E aí só que eu lembrei de uma coisa, você tinha falado sobre a pele, que deixa a pele muito boa e etc. Mas, por exemplo, se você pratica muito esporte não, mas um esporte de endurance que a gente chama, que é bastante tempo, por exemplo, bicicleta, maratonista, a pele, você pode ver que a pele dos caras são todas meio flácidas e meio caída. Porque a pessoa ela passa muito tempo no sol e é independente da quantidade de protetor, é um sol em excesso. O corpo seu, na maioria das vezes, ele vai ficando desidratado nessas longas horas, né? Você tem um processo negativo também. Entendi. Então, o corpo ajuda muito na produção esqueci o hormônio da pele lá. Mas ele pode ajudar, Melanina? mas se você colocar em excesso, você pode prejudicar também. Isso. Entendi, saquei. Mas bacana então, tipo, interessante ver esse contraponto também, que dá problema se, por exemplo, nesse caso aí, ou também se exigir demais. Então, é até bom você não se desgastar pra caralho mesmo, senão vai acabar perdendo todos esses benefícios, né? Não todos, né, mas tipo assim, indo contra o problema. E uma coisa que você tá falando aí desses atletas e tal, é só por curiosidade no final que eu queria falar, já que eu acho que a gente falou bastante já, também tá quase dando uma hora, que o que é feito que a música tem, por exemplo, sei lá, manda um Eye of the Tiger lá do Rock Balboa, que tipo assim, que dá aquela motivação que você fica assim, uau! É tipo assim, tem algum efeito realmente tipo assim, comprovado que é benéfico pra caralho? Mas tem um vídeo que eu já gravei lá no meu Instagram que fala sobre exercício físico e música. Poxa, eu realmente deveria ter assistido muito o Instagram. Mas o que acontece? A gente tem sim o efeito da música muito grande na prática de esporte. Saque. A gente tem que atentar um pouco o quê? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, se eu coloco uma música que vai me deixar mais ansioso, isso o artigo lá fala, a música pode me prejudicar. Mas se eu tô desanimado e eu coloco uma música pra me animar, a música vai me animar sim. E o que a música pode animar? Ela pode liberar adrenalina. E a adrenalina vai ser um precursor aí pra você dar aquele ânimo no exercício físico. Porque às vezes a pessoa tá desanimada lá do exercício físico, mas se você tá animado, você já começa com mais motivação, aquele trem. Então a música ela tem um papel muito importante nisso. É tipo pra caramba. E a música também, ela pode reduzir, uma coisa que a gente chama de PSE, ou PSE, né, que é a percepção subjetiva de esforço. O que é isso? Você tá fazendo esporte lá, tá correndo. Aí eu chego pra você e falo, cara, Luiz, de 0 a 10, qual que é o seu nível de esforço? Aí você chega pra mim e fala assim, 8, continua correndo, pá. Fonão de ouvido, bravão. Tá escutando a música e você tá indo no ritmo. Tem até, nesse artigo até cita em relação ao ritmo da música. Se você tiver numa música que tá pam, 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 você vai meio que correndo naquele ritmo. Caraca, que massa. E aí você tá lá. Aí eu te pergunto depois de novo, quanto que tá sua percepção subjetiva de esforço? Você tá numa música mais foda ainda, você fala assim, 8. Aí você tá sem música. Você tá correndo naquela mesma velocidade. Só que você não tá prestando atenção na música. Você tá prestando atenção de que você tem que levar a sua filha na escola depois. Aí você já não tá tão concentrado. E aí você começa a sentir seu cansaço. Eu chego pra você e falo assim, na mesma velocidade que você tava. Luiz, qual que é seu PSE? Quanto que você tá de esforço aí? Você chega pra mim e fala assim, 9,5, cara. Tá foda hoje. A música, ela diminui a percepção subjetiva sua de esforço. Ela diminui a percepção de quanto de esforço você tá fazendo. Entendi. Cara, interessante O que eu gosto muito de fazer exercício físico escutando? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se eu começo escutando uma música de rock, por exemplo, pra me treinar, logo no início, saio pra pedalar, caralho, eu saio com sangue nos olhos. Sim, velho. Sai subindo parede. Só que pra mim isso é muito ruim. Por quê, ué? Porque eu não controlo o meu ritmo. Eu tá. vou no embalo ali e vai me dando adrenalina, vai me dando a vontade. Eu falo, cara, hoje eu tô pra porrete, hoje eu tô bem. E aí eu vou, só que aí eu quebro. Eu não consigo render até no final do jeito que eu comecei rendendo. Porque eu comecei numa intensidade muito grande. O que eu gosto de escutar? Podcast, cara. Eu gosto de pedalar escutando podcast. Porque geralmente eu vou prestando atenção no que os caras não estavam falando, não vou prestando atenção no que eu tô sentindo em relação a de esforço, minha perna tá queimando, tá cansado. Eu vou prestando atenção na conversa deles ali, tenho o meu celular ou algo ali na bicicleta para controlar a velocidade que eu tô indo, só para ver se eu não tô indo muito devagar, mas eu fico esquecendo daquilo ali. E aí no final, que eu preciso dar o gás final, eu mudo, boto um rockzão e chego.
Então, é muito da pessoa também se entender, né? O que faz bem, o que não faz bem. Nossa, foi muito interessante, velho. Mas é bacana. Esse ladão, realmente, tipo assim, você dá um gás, depois você perde esse gás, né? Você precisava dele pra você manter a intensidade. É muito massa. Exato, é a má regulação dessa intensidade. Mas é isso aí. Então, ó, queria avisar então pra todo mundo que tá te ouvindo, tem que fazer igual eu agora, ir no Instagram do Gustavo, assistir os negócios lá, porque pelo jeito tinha muita coisa bacana que eu acabei perguntando aqui. É porque realmente eu não mexo muito no Instagram, então eu sempre curto lá, só que eu não assisto direito porque eu não fico. Mas vou lá, assistir o tanto, vocês também assistem, porque tem muita coisa bacana, hein? @personal Gustavo Pereira. Sim. E galera, assim, hoje eu não tinha preparado nada, foi 0 de preparo, porque eu falei exatamente, o bacana é isso, é uma pessoa que talvez igual ele não tem tanto o conhecimento do exercício físico, perguntar. O objetivo acho que é esse aqui num podcast, né? Ter essa interação, porque se eu chego aqui e vou falar como se eu estivesse falando para uma sala de aula, que todo mundo faz educação física, é uma parada muito chata, porque, porra, todo mundo sabe. Então, às vezes, é o mal do conhecimento. Às vezes eu falaria algo que pra mim é algo tão óbvio, mas pra uma pessoa que tá escutando, que nunca escutou falar sobre isso, é algo super difícil, super complicado. Então, acho bem bacana sempre ter esse diálogo. E aí, também, eu já tô propondo aqui, a gente vai fazer um podcast sobre biologia. E aí eu vou perguntar as coisas nada a ver, porque não é tanto a biologia mais voltada para animal, né? É zoologia. Como que chama? Zoologia, que é voltada para animal. Zoologia. Não, a gente pode fazer assim. A gente vai fazer. Tipo, a minha área que eu cito mais dos temas que a gente citou até agora foi mais, por exemplo, os impactos, essas coisas que eu puxei uns conceitos e tal de biologia. Mas a gente pode ver assim, porque acaba que pode ficar meio que voltado como uma aula mesmo, porque biologia, a gente pode procurar um tema que é mais atual, assim, tipo, tirando esses atuais que a gente já falou sobre impacto, né, por exemplo, esse superpopulação, essas coisas, mas a gente pode sim tentar trazer um tema interessante da biologia pra, né, a gente ir conversando assim. Exato. Mas então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o podcast, alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, manda um e-mail pra gente em monduplopodcast@gmail.com. A gente vai estar lendo os nossos programas. Ainda não a gente tá recebendo um e-mail mais direito também, né? A gente meio cavalo, a gente de vez em quando a gente deixa uma semaninha sem postar podcast. A gente tá aqui nessa parada, tipo, uma vez no mês. Pelo menos uma vez no mês vai ter alguma coisa aí. É isso aí. Mas aí vocês mandam e-mail pra gente. Cara, o nosso podcast é igualzinho Black Mirror. Eu tô doidinho pra sair outra temporada, não tem nem noção quando vai sair. Aí sai, eu assisto um dia e fico o ano inteiro falando, caralho, velho, queria mais. É tipo isso. O hiato que a gente bota do nada, né? Mas então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei um papo muito bacana mesmo, de verdade. E é isso. Falou. Galera, é isso aí. A revoar. Até logo. Adiós. Bye bye. Arrivederci e Shankantumaha. Falou, galera. Até mais, galera. Fui.